Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. E só através disso mesmo, gente. Já estou chorona hoje, porque o mês da família é algo que mexe muito comigo, porque só eu sei de onde o Senhor me tirou. Só eu sei o que Ele fez na minha família. E se Ele fez na minha família, Ele pode fazer na família de qualquer um, amém? Obrigada, Claudinha. Quem é papai e quem é mamãe aqui? Eu gosto muito de ler sobre liderança. E esses dias eu estava do pastor Josué Gonçalves, né, pastor de família, e ele colocou assim, mensagem de liderança. Os grandes líderes influenciam-nos a ir a lugares que nunca iríamos por conta própria e fazermos coisas que nunca tínhamos pensado que fôssemos capazes. Aí quando eu vi isso, eu mandei para a pastora Mary, porque o pastor está sem telefone, eu mandei para a pastora porque todas as vezes que ela me lançava assim, eu falei assim, eu não sou capaz. E ela vai. E ela está com um monte de gente aqui, né? Ela tem o dom de identificar e está sempre lançando. E aí eu fui mandar isso para ela, mandou o retorno. Então vamos mais uma vez, Tati. E me deu um privilégio de estar aqui perante a igreja trazendo essa palavra. E o tema de hoje é família de fé e recomeço. Começar de novo. O que é o recomeço? Começar de novo. Refazer depois de uma interrupção. E fé? O que é fé? Eu peço aos irmãos que fiquem de pé e vamos colocar em Hebreus, ler a palavra do Senhor em Hebreus 11, versículo 1 e 2. Oh, meu Senhor, muito obrigada, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Amém? Pode se sentar. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui, porque eu creio que todos já me conhecem, mas aqueles que não conhecem, eu sou a Tatiana, diaconisa Tati, eu sou casada com o diácono Adelmo, eu sou mãe da Ana Beatriz, mãe do Juan e mãe da Gabriela, sogra do Kleber e avó da Flora. E por que eu estou dizendo isso? Porque com relação à família, né? Há 21 anos atrás, quando eu engravidei da Ana Beatriz, eu tinha 18 anos. E me bateu um desespero, eu não conhecia Deus. E mesmo desespero, devido ao meu passado, eu falei assim, eu não sou capaz de ser mãe. Eu vou tirar essa criança. E no dia que eu cheguei na ultrassonografia para ver a Bia, né? O médico colocou o aparelhinho e falou assim, mãe, seu bebê tem 3 meses e meio e é grandão. E ali eu comecei a chorar e eu falei assim, Senhor, eu não vou fazer com ela aquilo que um dia pensaram em fazer comigo. Porque por mais que eu não tivesse planejado na Beatriz, ainda que eu não tivesse sonhado com ela já fazia parte dos sonhos de Deus. Eu não estaria abortando a Ana Beatriz, eu estaria abortando a família Kleber. O quanto isso é forte, o quanto isso é para a gente refletir. Às vezes nós estamos com nossos filhos no colo, ou então olhando para a nossa vida, né? E pensando, o que eu estou fazendo aqui? Então o Senhor me trouxe a incumbência de trazer a palavra para vocês e dizer para vocês que vocês não são um erro. Vocês fazem parte do plano do Senhor. Você e seus filhos. Amém? Hoje nós vamos aprender sobre a família. E a palavra que o Senhor me deu foi em Hebreus 11, do 6 ao 16. E a palavra de Deus diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que ele se aproxime, que aquele que se aproxima de Deus creia que existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente
instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançando de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Aleluia. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque o que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde sairiam, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto eles preparou uma cidade. Amém? Que palavra linda, que palavra maravilhosa. O Senhor os chamou para colocar em prática uma promessa, né? E o que eu coloquei separado aqui para a gente é que a maior riqueza não são bens materiais, não é nada constituído nessa terra. O Senhor tem algo reservado para nós, muito além daqui. É a cidade celestial, a Nova Jerusalém, que nós não viemos nos apegar às coisas dessa terra, que viemos entender que a promessa nos leva sempre a algo bem maior no futuro. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos ter fé para vencer, pois sem fé é impossível agradar a Deus. E o homem que foi nomeado pai da fé, todos conhecem aqui que é Abraão. Abraão foi chamado em Ur dos Caldeus, né? Ele morava em Ur dos Caldeus com seu pai, Terá, uma cidade completamente pagã. E ali Deus falou com ele, né? Sai da tua terra, que está em Gênesis. Vamos abrir lá em Gênesis para a gente ler. Gênesis 12. Doze, 1 e 2. Amém? E assim disse o Senhor. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai de sua terra, de sua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. E eu, em casa, conversando com meu esposo, eu fiquei pensando assim, maninho, imagina só você ouvir aquela voz, Abraão, um homem que vivia numa terra pagã, né, que conhecia aqueles deuses, que, se não me engano, em Salmo 115, fala, né, que são feitos de pedra, de ouro, prata, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem. E de uma hora ele vai e ouve a voz de Deus. Eu falei assim, que voz é essa? Que voz que Abraão ouviu? Foi a mesma voz que ele falou comigo. É uma voz que inunda a gente. É uma voz de fé. É uma voz de esperança. É uma voz que, quando você caminhava para a morte, te trouxe a vida. É um Deus de recomeço. E ele, aquele homem com a sua esposa Sarai, que era estéril, e ele começa toda uma peregrinação. E com o decorrer da caminhada, né, com a sua esposa Sara, quando Deus dá aquela ordem para ele, que é o ministério de Abraão começa com uma: sai de tua casa e de tua parentela. Mesmo assim, Abraão
insistiu e levou Ló com ele, né, seu sobrinho. Na ministração com a diaconisa Priscila, uma vez na rede de mulheres, quando ela começou a ministrar, ela falou assim, ele desobedeceu. Foi a primeira vez que eu me atentei a isso, né? Porque às vezes a gente está lendo ali, sai da tua terra, sai da tua parentela, mas ele levou o sobrinho consigo. E é isso que Deus tem feito conosco, né? Sai da tua terra, vem você e seu marido, desde lá do início, quando ele fala assim, ó, e deixará tua mãe, e se tornarão uma só carne, né? E às vezes a gente cisma em trazer aqueles conosco que não fazem parte da promessa, que acabam trazendo um transtorno lá na frente, né? Quando é para deixa, é para deixar, e vai viver a sua vida com seu esposo. Mesmo assim, ele insistiu e levou Ló. E eu queria ler para vocês Abraão 13, Gênesis 13, perdão, gente, Abraão 13, Gênesis 13, do 14 ao 16. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que diz, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. E o que me chamou a atenção aqui foi que um pouquinho antes, se vocês puderem ler aqui, ó, em Gênesis 13, 10, quando os pastores deles começaram a brigar, eles acharam melhor se separar, porque não fazia bem a família estar brigando, e eles resolveram se separar. Abraão, como líder, tinha o direito de escolher para onde ele queria ir, mas ele abriu mão desse direito para o sobrinho dele escolher. E aqui em Gênesis 13, 10 diz assim, ó, levantou Ló os olhos e toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então lá, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Isso no versículo 10. No versículo 14 disse o Senhor a Abraão, depois que Ló saiu, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte e para o sul. No 10 diz que Ló levantou os olhos. Ló, para mim, representa nós humanos. É uma visão limitada. Ainda que ele achasse que estava tirando um bom proveito dessa terra, todos sabem o destino de Ló. Mas quando olha aqui, é o Senhor falando com Abraão, levanta os olhos. A voz do Senhor é a voz da fé. É uma visão de fé. É uma visão onde ele vê coisas que nós não podemos ver, mas se nós cremos, nós poderemos alcançar. Amém? E antes dessas promessas, o Senhor cumpriu, né? Abraão foi e com Sara, que sua esposa era estéril, ele teve Isaac, que era o filho da promessa. Com Agar ele teve Ismael, né? Mais tarde ele casou com Quetura e teve mais 6 filhos, né? Mas a palavra diz que para Ismael e aos 6 filhos ele deu presente, mas o filho da promessa ele ficou com a herança. E vamos abrir em Mateus 5 para vermos a descendência de Abraão, aonde foi parar. Perdão, gente. É Mateus 1. É a genealogia de Jesus Cristo. 52 minutos. Eu sei que muitos, às vezes, pulam a parte da genealogia, mas eu achei muito válida e trazer para a gente poder compreender, né, o quão linda é essa promessa do Senhor. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. 2. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e Zirá.
Pérez gerou a Esrom a Arão. Arão gerou a Amenadab, Nasson, e Nasson a Salmão. Salmão gerou Raabe, a Boaz, este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, e Jorão a Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou Jaconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, quem se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações de Abraão até Davi são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia. 14 e desde o exílio da Babilônia até Cristo. Amém? Que linda genealogia, né? E isso foi tudo diante da fé de Abraão, que criou uma promessa, né? E seguiu em frente. Às vezes nós, como famílias, por tão pouco queremos desistir. Olha o que essa geração, olha o que essa descendência, onde ela chegou, e às vezes por tão pouco. Então hoje, quando eu falei com tanto orgulho. Eu falei, eu sou esposa, eu sou a mãe, sogra e avó. Olha o que Deus tem proporcionado na minha vida. Se eu tivesse cometido aquele erro lá, entendeu? Então assim, é muito lindo o que o Senhor quer fazer na nossa vida. E através da genealogia, hoje eu estou muito mexida, porque o Senhor faz assim, né? Como o pastor falou, é o mês da família, e Ele quer nos expor, Ele quer curar, Ele quer sarar. E eu fiquei pensando, não sei se vocês já viram aquelas árvores que vem da genealogia, até mesmo na Bíblia vem foto, né? Mostrando ali quem é o pai, quem é a mãe. E eu, sinceramente, eu sempre tive um desejo muito grande de ter essa árvore na minha casa, ou um porta-retrato. E eu, por muitos anos, fui frustrada, porque eu não conhecia o meu pai biológico, a minha mãe adotiva me deu, com frases bem pesadas, biológica, me deu, né? Então, mais tarde a minha mãe, que estava querendo ser mãe, né? Minha mãe adotiva, ela queria uma criança, né? Porque o médico falou que ela não poderia gerar. Então, quando chegou ao ouvido dela que haveria uma criança para ela adotar, ela ficou muito feliz e me pegou para adotar. E é lindo, né, os filhos adotivos, porque às vezes a gente não escolhe o filho, né? A gente não escolhe aquela gravidez, é uma gravidez indesejada, mas quando se trata de filhos adotivos, são os filhos escolhidos do amor, assim como o Senhor fez, né? Os filhos escolhidos. Não, eu escolho você. Eu quero você para mim. Mas até essa escolha de um pai e uma mãe adotiva, ela é imperfeita, porque são pessoas falhas, são pessoas pecadoras. E às vezes isso gera uma dor muito grande numa criança. A criança, ainda que você não creia, quando você está guardando ela aqui no seu ventre, ela já sabe que vai ser rejeitada. É uma criança que cresce com bloqueios. É uma criança que cresce revoltada. É uma criança que cresce fazendo uma armadura. Tipo assim, não, eu não vou deixar a Michelle me magoar. Então eu já vou mostrar para ela que eu sou forte e que eu sou brava. É assim que a gente se apresenta. Eu não vou deixar mais fulano me magoar, eu não vou deixar mais ninguém pisar em mim. Então, como a gente se apresenta? Fazendo barulho e chamando a atenção. Assim são as crianças que crescem com rejeição. E essa é a minha bagagem. Então, a todo tempo, eu sempre procurando a aceitação. Eu não estou aqui hoje para falar da minha vida, só que estou trazendo um exemplo. Então, a todo momento, procurando a aceitação de um, a aceitação de outro, e isso me fez me envolver em religiões. E nessas religiões, ali falavam para mim que se eu fizesse isso aqui me envolvendo, falando que
teriam pais espirituais que queriam cuidar de mim. E eu fiquei toda feliz. Falei, isso é verdade? Tem pais espirituais querendo cuidar de você. Mas para que esses pais espirituais cuidem de você, você tem que sacrificar. Eu falei, de novo? Sacrificar de novo para ter alguém que me ame? Essa vida não acaba de sacrifício? De humilhação? E de criança, virei adolescente, de adolescente uma adulta, mãe, solteira, da Ana Beatriz, e conheci o meu marido. Um homem que também veio com uma bagagem, assim como ele fala no livro que ele leu, que é muito lindo, Quando dois pecadores dizem sim. Então eu, com uma bagagem tremenda, me casei com um homem que tinha uma bagagem também tremenda. E aos olhos humanos, se você olhasse para o nosso casamento, você disse assim, nossa, é uma benção. Mas dentro de casa, o que meus filhos presenciavam, meu marido se converteu e eu fiz da vida dele um inferno e ele se afastou. E quando ele se afastou, nossa vida piorou 7 vezes mais. E tudo aquilo que ele não fazia passou a fazer, até que um certo dia chegou um dia mau. É assim que eu falo que é necessário que às vezes o dia mau chegue na vida da gente para que a gente venha conhecer quem é Cristo. Hoje, quando o pastor estava ali atrás orando, falando sobre cura, eu fiquei lembrando daquele homem que foi levado por 4 pessoas na maca, desceu, e eu fiquei pensando em mim, porque eu estava tão paralisada de dor, tipo assim, eu olhava para o meu marido e pensava, eu não acredito que isso veio de você. E eu estava tão paralisada, e igual aquele homem, só que aquele homem ele foi carregado por 4 pessoas, e é como se o Senhor falasse assim comigo, ele usa da criatividade, porque às vezes eu falo assim, como é que eu fui parar no encontro com Deus? Aí você vê um de um lado é um de fé, o outro com determinação, o outro com a criatividade, e eles me carregaram. E eu cheguei até aquele lugar. Cheguei naquele lugar muito rebelde, atacando a todo mundo, inclusive o pastor e a pastora. Rita está aqui de prova, né? Eu era igual um siri na lata, eu podia me chamar de bonita que eu atacava. E eu cheguei ali com muita dor, muita dor. E o Senhor já tinha me dado um sonho, o Senhor sempre querendo se apresentar para mim através de sonhos, e eu não. Só que dessa vez ele me pegou de jeito. E eu comecei, a minha filha, Ana Beatriz, já frequentava outra denominação, sempre orando por mim, e ela me convidou para ir nesse lugar e eu disse não. Só que eu comecei a trabalhar e levei uma menina comigo, e ela sempre falando comigo, dá uma oportunidade. Eu falei, você vai chegar lá e vão fazer o quê? Lavagem cerebral na minha cabeça? Aí ela dá uma oportunidade, que eu te chamo. E como eu já estava muito moída, eu cheguei lá no fundo do poço, e é bom quando a gente chega no fundo do poço, porque a gente olha para o alto, e é do alto que vem o nosso socorro, né? E eu falei assim, meu Deus, não tem para onde correr, eu vou. E quando eu cheguei em casa, a Beatriz ainda não tinha terminado de montar a mala, e eu falei que eu não queria ir, ela falou assim, calma mãe, e ela montando a mala, a mãe querendo mais uma chance, e eu já estava convicta de que não iria voltar, já estava com meu pé no mundo, querendo alugar uma kitnet, viver a minha vida, trabalhar. Diabo é sujo, levanta tudo quanto é informação, é pagode aqui, é ex dali. Então a minha mente totalmente já focada para essas coisas. Mas eu fui naquele lugar. Eu fui dar uma espiadinha, assim como o Zaqueu. Zaqueu foi subir para ver Jesus, até na curiosidade ver a salvação. Aleluia. A palavra é breve. O Senhor me ministrou para trazer meu testemunho, porque a família é essa. E quando chegou perto da hora do encontro, a pastora me procurou e eu falei assim, eu não vou mais. Aí a pastora falou assim, não, você vai sim, que você vai voltar de lá amando mais ainda o seu marido. Eu falei, essa mulher está maluca. Eu não vou. E eu cheguei em casa, mãe, com todo cuidado, Beatriz também, todo mundo pisando em ovos, eu desci, cheguei lá, o pastor João falava comigo assim, ó. Sempre. E detalhe, antes de ir no encontro, eu cheguei a fazer uma visita na célula, e quando eu cheguei lá, a palavra foi sobre Davi, né? O adultério, e quando ele falou sobre o arrependimento, e eu disse, meu Deus, isso tem na Bíblia? Porque eu olhava para a Bíblia e não conseguia entender nada, irmãos. Era tão espiritual, eu sei ter identidade por um bom tempo. Era tão... Eu chegava no culto, o pastor falava, eu escutava assim, ó, blá, 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 eu não conseguia compreender. Era igual o eunuco.
Zofim foi lá falar com ele, né? E eu não consegui compreender nada, eu era totalmente cega e surda. E quando eu cheguei naquele lugar, as pessoas brincando dentro do ônibus, felizes, né, Rita? E eu mandando os outros calar a boca, a Gabriela era um bebê. E quando eu cheguei lá, eu lembro muito bem que a primeira peça que teve falou sobre as amarras espirituais. E eu falei para a Ana Beatriz, eu comecei a passar mal, me arrepiar, eu falei, eu quero ir embora desse lugar. Aí a Beatriz, mãe, já tá tarde, mas amanhã a gente vai embora, tá? Aí eu falei, então tá bom. Ela me acalmando. E quando chegou no dia seguinte, a primeira palestra era Peniel, Encontro com Deus, né, pastor? E começaram a falar sobre Peniel, falou sobre Jacó. Meu marido, na época, sentado ao lado assim, chorava muito. E eu falava assim, chora, desgraçado, tu merece. Tu merece, é isso que tu merece. Porque tu fez isso comigo. E eu ali, a palavra sendo ministrada. Só que de repente, conforme a palavra foi sendo ministrada, o pastor começou a falar de Jacó, o quanto Jacó era trapaceiro, o quanto Jacó sempre queria lucrar em cima das pessoas. E eu comecei a me ver. E eu falei, peraí, eu sou esse Jacó. E eu parei de olhar para o meu marido e comecei a olhar para mim. E comecei a ver o quanto eu era falha. E o quanto que eu colaborei para que meu casamento chegasse naquele ponto. O quanto que eu fui rebelde. O quanto que eu queria ser a primeira e a última palavra. O quanto que eu pisava nele, me achando superior. Eu me achava muito. E essa foi a primeira ministração. Mas quando chegou a segunda falava nos braços do Pai. E eu fiquei ali sentada e ele começou a falar que esse Pai, ele existia. Um Pai celestial que sempre esteve presente. E eu falei assim, como assim? Porque eu só ouvia falar de Jesus quando chegava o filme de Páscoa. Então eu compreendia. E ali ele começou a falar de Jesus, e de Deus, e do Espírito Santo. E aquilo, gente, começou a me preencher de uma tal forma, que eu esqueci da minha mãe biológica, do meu pai biológico, da minha mãe adotiva, do meu marido, porque eu encontrei o amor da minha vida. Ele supriu tudo. Ele é o bom pastor. E eu pude ter o privilégio de ouvir a voz dele. E eu pude ter o privilégio de entender a palavra. E quando eu abri a palavra, eu entendi o que estava sendo ministrado. Aquilo era a coisa mais maravilhosa do mundo. E eu falei, o Senhor me escolheu. E eu lembrei daquele versículo que fala lá em Isaías, se eu não me engano. Não precisa abrir não, vou abrir. Isaías 49:15, que diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não esquecerei. Aleluia! Esse é o meu Deus. Esse é o Deus maravilhoso que eu sirvo. E aqui, em Salmos, também não precisa ler, mas depois se você quiser ler em casa. Salmo 139:13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Eu não fazia parte dos planos dos meus pais, mas eu já fazia parte dos planos do Senhor. A minha família já estava separada para o Senhor. E hoje nós estamos aqui. E a palavra que o Senhor me deu também em João. Essa eu peço que vocês leiam comigo. João 1. João 1:10 até o 12. Não, até o 13. João 1, do 10 ao 13.
O Verbo estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram. Mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É lindo, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Nada é por acaso, tudo tem um propósito. E hoje eu estou fazendo 16 anos de casado. A gente não comemora na data de hoje, a gente casou no papel, a gente comemora dia 25 de junho, mas olha que presente que o Senhor me reservou. Aleluia. 16 anos de casado, 21 anos juntos, uma família abençoada. Aí o Senhor, o pastor e a pastora nos colocou como líderes de família. E eu fico pensando, meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Quando eu escutei a história de Mefibosete, né? Ali, ó, deficiente com seus pecados, largado, ele vivia em Lodebar, lugar de esquecimento. Mas um dia, o rei lembrou dele e o convidou para fazer parte da mesa. E eu sou muito grata por essa oportunidade, meus irmãos. Muito grata por essa oportunidade, eu sou muito grata pela Novo Tempo, eu sou grata pelos pastores, pela família que o Senhor me deu na fé. Olha que família, às vezes a gente se queixa, né? Eu queria ter mais irmãos, Deus me deu uma família imensa, uma família na fé, e eu creio que um dia nós vamos reinar com o Senhor no Nova Jerusalém. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me deu para ministrar. Eu gostaria de chamar o meu esposo para estar orando. A Bia desceu? Eu estava sentado ali e vi uma canção na minha mente. Nada premeditado, eu só coloquei me chamar para orar. Feche teus olhos aí, vou falar uma parte. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Mas que palavras te darei? Me sustentas em minha dor, isso me leva para perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa, nem pelas águas da fonte. Desesperado eu te busco, frenético acredito, e a visão da tua face é tudo que eu preciso. Vai valer a pena, irmão. Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui, ó Deus, o teu milagre aqui neste lugar. E tantos milagres, ó Deus, espalhados na face da terra, Senhor. Às vezes, Senhor, nós procuramos, Pai, evidência de um milagre, de cura. Mas, Pai, não há o maior milagre do resgate de uma família, Senhor. Obrigado por resgatar a minha família, Senhor. E não somente resgatar, mas fazer com que a minha família viva para a tua glória, Senhor. Fazer com que a minha família, Senhor, expresse, ó Deus, e manifeste, Deus, a tua presença, Senhor, onde passa, Senhor. E nós conseguimos ver, Senhor, que não tem nada a ver conosco, ó Pai. Porque nós fomos uma família sem a tua presença. E
Era como que andássemos, Pai, como pessoas sem propósito, segundo as nossas vontades, segundo, Senhor, os nossos achismos, Senhor, as nossas convicções, as nossas culturas, Pai. Mas quando nós te encontramos, aquilo fez sentido. E hoje nós declaramos que vale a pena te servir, Senhor. Coloca essa fé, Deus, no coração dos meus irmãos, daqueles que ouviram esse testemunho, Senhor. Senhor, que eles possam, Deus, continuar lutando com a tua força pelas suas famílias, Senhor. Não somente os que estão aqui neste lugar, mas os que nos ouvem, os que nos assistem, Senhor. Deus, que tu possa invadi-los, Pai, com a presença do teu Espírito Santo, gerando fé nos seus corações, para que eles venham, Deus, um dia também declarar que vale a pena, Senhor. Vale a pena crer no Senhor, Pai. Mesmo em meio às dificuldades, Senhor, mesmo em meio às lutas, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos enviado, o Senhor tem nos usado, apesar de nós. Eu creio que tu também tem feito com meus irmãos, Senhor. Obrigado por gerar, Senhor, famílias na fé. A nossa família não é mais só essa, a nossa família se estende, Senhor. Nós temos irmãos espirituais, nós temos pessoas que estão sendo geradas pela nossa família também, e que irão gerar mais famílias, Pai. Como é maravilhoso, Senhor, como nós somos resgatados por Ti, Senhor. Como a nossa vida passa a ter um propósito, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo resgate de nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por erguer os nossos olhos e enxergar as Tuas promessas, Pai. Porque antes éramos como Ló, escolhíamos aquilo que era conveniente. Hoje nós escolhemos aquilo que Te agrada. E o que Te agrada gera vida. É isso, Pai. Que possamos escolher sempre, ó Deus, o que é da Tua vontade, o que é direcionado pelo Teu Espírito Santo. Porque temos a certeza que quando praticamos a Tua vontade, isso gera vida, Senhor. Isso glorifica o Teu nome. Pai, obrigado por essa noite, pelo privilégio de ouvirmos a Tua palavra, de ouvirmos a Tua voz, de ouvirmos a Tua direção. Que possamos sair daqui nessa noite com a nossa fé, Pai, edificada, com a nossa fé fortalecida, e que possamos caminhar como quem tem esperança em Ti, Senhor. Assim, Pai, nós choramos nessa noite, ó Pai. Toma todas as famílias aqui representadas, que a Tua bênção repouse sobre cada lar, que a Tua bênção repouse sobre cada vida, e que Tu enches, Pai, em nome de Jesus, os nossos corações de esperança na Tua palavra, porque é uma esperança que não se decepciona, Pai. É uma esperança forte, é uma esperança, Deus, que nos gera vida, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite. Engrandecemos o Teu nome, Pai, porque Tu és único, digno de receber todo louvor que sai dos nossos lábios, Pai. Assim Te exaltamos em nome de Jesus. Amém. E amém.